Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Luciane Lovera e eu vim aqui hoje para a gente conversar sobre um tema que está causando uma verdadeira celeuma das minhas aulas de Direito Processual Penal, que é essa inovação da Lei 13.245 de 2016. Então, assim, como todos os meus alunos, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, em qualquer outra rede social, ou até mesmo nas salas de aula, têm tido essa dúvida, né? Querendo esclarecer como é que vai ficar a situação do processo penal, do inquérito policial, depois da Lei 13.245, eu aproveitei então esse meu canal aqui para a gente então conversar um pouquinho sobre esse assunto, ok? Então, olha só, a Lei 13.245 de 2016, né? Ela entrou em vigor agora e ela veio para quê efetivamente? Bom, aí está o slide para vocês, ó. Ela altera o artigo 7º da Lei 8.906 de 94. A Lei 8.906 de 94 é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E essa lei, já mesmo antes da Lei 13.245 de 2016, ela já trazia no seu artigo 7º, inciso 14, os direitos do advogado e, entre esses direitos, o direito do advogado ter acesso aos autos do inquérito, ok? Porém, esse inciso 14 teve uma alteração que nós vamos analisar agora. Olha o que passa a falar o inciso 14 da Lei 8.906 de 94, do artigo 7º. Para você ter uma noção, o artigo 7º ele diz assim: são direitos dos advogados, inciso 14, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação. Então, o advogado, ele pode examinar em qualquer instituição. Então, hoje, não mais está previsto que ele só vai examinar em delegacia de polícia. E por que não? Porque hoje nós sabemos que vários outros órgãos investigam. Inclusive, quando ele dizia que a gente só podia ter acesso na delegacia de polícia, isso já estava defasado há muito tempo. Porque essa possibilidade de outros órgãos investigarem, na verdade, não surgiu agora, não. Isso é antigo, isso existe desde a Constituição de 88. Até porque, lá no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, o legislador constituinte, ele lá já afirma que a Polícia Federal, ela vai exercer a função de preventiva, a função de repressiva, e ele diz que ela vai reprimir o tráfico de entorpecente, ela vai reprimir o contrabando, o descaminho. Só que essa atuação da Polícia Federal não exclui a atuação, por exemplo, da Polícia Fazendária. Então, já desde a Constituição de 88 é que a gente verifica a possibilidade de outros órgãos também apurarem infrações. Por exemplo, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele diz que a CPI pode investigar e que daquilo que ela apurar, ela encaminhará ao MP. Então, assim, não é uma novidade, não é algo que aconteceu ontem ou hoje, né? Desde a Constituição de 88, outros órgãos, além da Polícia Judiciária, podem investigar. O que a gente tem que saber separar, e eu sempre falo muito isso com os meus alunos na minha aula teórica de processo penal, é que investigar não é um ato privativo da Polícia Judiciária. Investigar é uma das atribuições da Polícia Judiciária, o que não exclui a possibilidade de outros órgãos também investigarem, ok? Então, voltando aqui para o inciso 14, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração nos autos, de flagrante de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento. Então, eu posso ter acesso a um inquérito que já esteja terminado, concluído? Posso. Que já esteja findo? Posso. Eu posso ter acesso a ele. Findo ou em andamento. Ainda que conclusos a autoridade. Josiane, o que é esse ainda que conclusos a autoridade? Sempre que você vai numa repartição policial ou judiciária e você quer ter acesso aos autos e o funcionário diz para você que esses autos estão conclusos, é porque estão no gabinete do delegado ou do juiz para tomar alguma decisão. Conclusa está com eles para decidirem algo, ok? Pode também os advogados copiar peças, tomar apontamentos em meio físico ou em meio digital. Esse meio digital foi excelente, vem em excelente hora, porque os nossos processos hoje eles estão todos, quase que todos já digitais, já estão quase todos como processo eletrônico, ok? Então,
O que o artigo 7º, inciso 14 fez foi alterar isso em qualquer instituição responsável e dizer que ele vai poder copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, porque copiar peças e tomar apontamentos já existia, só não falava em meio físico ou meio digital, ok? Então, o que eu quero que você perceba? O parágrafo 11, também do artigo 7º, que foi inserido agora pela Lei 13.245, ele diz: no caso previsto no inciso 14, é esse que a gente acabou de ler, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos autos, aos elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não documentados nos autos quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia e da finalidade das diligências. O que você vai analisar aí? Você vai analisar aí o seguinte: desde a edição da súmula vinculante número 14 do STF, nós já sabíamos que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova. Só que ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, ou seja, aquilo que ainda está para ser feito, eu não posso ter acesso. Eu posso ter acesso àquilo que já está pronto. Isso a súmula já dizia, ok? Realizado por órgão com competência de polícia judiciária que digam exercício ao direito de defesa. Então, na verdade, esse parágrafo 11 do artigo 7º da Lei 13.245 hoje, ele veio apenas para informar aquilo que a súmula já dizia, ou seja, o advogado pode ter acesso aos autos de investigação em qualquer repartição? Pode. Mas a autoridade competente pode delimitar o acesso dos advogados aos elementos de prova relacionados às diligências em andamento e não documentados? Pode. A contradizer, ele está dizendo que a súmula já diz, ou seja, o advogado terá acesso àquilo que já está documentado. Pode, excepcionalmente, ter acesso àquilo que ainda não está documentado? Pode. Quando aquilo que ainda não estiver documentado não comprometer a eficiência e eficácia da diligência. Então, é isso que o parágrafo 11 veio dizer. Na verdade, ele veio corroborar com aquilo que nós já tínhamos na súmula vinculante número 14, ok? Então, é uma coisa que a gente já costuma dizer para os candidatos em sala de aula, para os nossos alunos. Olha, o advogado tem acesso aos autos? Tem. Ter acesso aos autos significa ter acesso àquilo que já foi documentado. Porque se ele tem acesso àquilo que já foi documentado, ele não tem como prejudicar, não tem como frustrar a eficácia da diligência, ok? Então ele pode e continuará tendo acesso. Assim como ele poderá ter acesso a alguns atos de investigação que ainda não se transformaram em autos, que ainda não foram documentados. Que atos de investigação ele vai continuar tendo acesso como já tinha antes, independentemente dessa alteração? Aqueles atos que o seu acesso não vai frustrar a eficácia da diligência. Por exemplo, o delegado de polícia, ele não vai dar ao advogado acesso aos autos de interceptação telefônica enquanto esses autos não estiverem concluídos, porque tem que correr de forma sigilosa. Ele não vai dar acesso ao mandado de prisão que ainda não foi cumprido. Primeiro ele vai executar a medida. Depois que aquilo foi executado, o advogado vai saber. Busque apreensão domiciliar. Por quê? Porque é óbvio que se o advogado tem conhecimento antes disso, essa informação pode chegar ao seu cliente, o que é viável. E aí, então, o que vai acontecer? Isso vai frustrar o fim da diligência. Então, esse entendimento ele já existia em razão da súmula, ok? Mas o parágrafo 11 veio para corroborar essa informação, tá? Bom, agora, além disso aí previsto no parágrafo 11, nós temos hoje o parágrafo 12 também do artigo 7º, tá? Que diz o seguinte: a inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, ou seja, ao fato de se dar acesso aos advogados, mesmo sem procuração nos autos, aos autos do inquérito, aos autos de qualquer investigação em qualquer instituição. Isso hoje, se for inobservado, conforme está dizendo o parágrafo 2º, vai acarretar o quê? Ele diz: a inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implicará responsabilização
criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Bom, seria um absurdo, né? A gente, depois de tudo isso que já foi dito, você ainda encontrar uma autoridade que impeça o advogado de ter acesso. Seria um absurdo, mas a verdade é que esses absurdos efetivamente acontecem. Então, o que o legislador quer dizer é o seguinte: olha, deixaram de fazer isso, você vai responsabilizar pelo abuso de autoridade, isso não tira o direito subjetivo do advogado de ingressar perante o juízo competente requerendo vista desses autos, ok? Foi isso que ele acabou informando pra gente aí, tá? Então, isso do artigo 7º, parágrafo 11, tem tudo a ver, já na verdade, estava aqui, ó, previsto na súmula vinculante número 14, ok? Então, é efetivamente direito do advogado ter acesso? É. Mas aí, Josiane, como é que fica aquela característica do inquérito de ser sigiloso? Ele continua sigiloso? Continua, olha o artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato, exigido pelo interesse da sociedade. Entendam o seguinte: o inquérito, desde sempre, foi considerado um procedimento sigiloso, por motivos que nós já discorremos em todas as nossas aulas teóricas. Porém, mesmo sendo ele sigiloso, o juiz sempre teve acesso, o MP sempre teve acesso e o advogado também, sendo que o advogado sempre teve acesso aos autos já documentados e aqueles atos de investigação que ainda não foram documentados, mas que não podem prejudicar a eficácia da diligência. Então, a característica de sigiloso do inquérito não deixa de existir face ao que diz agora o inciso 14 e o parágrafo 11 e 12 da Lei 8.906 de 94, com a alteração da Lei 13.245, ok? Então, não houve nenhuma alteração quanto a essa característica, ele continua sendo sigiloso na medida em que sempre foi, tá? Agora a gente vai tratar do assunto previsto no inciso 21. Mas antes de entrar no inciso 21, eu vou encerrar com vocês aqui esse bloco